Olá, aqui é a Sara, a Papisa do Tarô, e sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Hoje a gente vai com a parte 2 dos vídeos sobre signos. Dessa vez a gente vai trabalhar com os signos de terra. Hoje a gente vai ver Touro, Virgem e Capricórnio, tá? O primeiro vídeo saiu com os signos de fogo, já tá aqui no meu canal, então se você é algum desses signos, lua, ascendente, de algum deles, você pode ir lá dar uma olhada também, que foi Áries, Leão e Sagitário. E agora a gente vai começar, eu vou logo avisar aqui pra vocês que eu tô com uma voz meio ruim, que eu tô meio gripada, mas a gente tem que trabalhar, né? Então, faz parte, já somos íntimos, então não tem problema. Peço para que vocês possam me seguir, me acompanhar no Instagram, né? @papisa do tarô. E o link para marcar consultas comigo está aqui embaixo. O site é papisadotarot.com, tá? Então vamos começar para que a gente não se demore tanto. A gente vai começar agora com o signo de Touro, tá? Então vamos para os taurines, vamos ver o que tá aqui aguardando para vocês nesse mês de agosto, tá? Então vamos dar uma olhada, vamos começar aqui com as energias. Interessante. A gente começa para os taurinos com a carta do Eremita, tá? Então a gente percebe aqui que esse mês de agosto vai ser um mês ali mais introspectivo, um mês ali de estar mais quietinho, de estar ali observando muito mais, tirando um tempo para ter uma autorreflexão. Às vezes você vai sentir ali a necessidade de querer ficar mais sozinha, tá? Mas isso é muito bom, porque o tipo de querer estar sozinho do eremita é muito mais aquela coisa, eu preciso do meu espaço para eu me conhecer, para eu me desbravar, para que eu possa ter um autoconhecimento, do que aquele, estou sozinha porque quero me isolar e tudo. Não. O eremita, ele se afasta porque ele sabe que precisa. Então esse mês vai ser um mês pra você que é de touro, muito mais lento, muito mais ali de estar fechado na tua concha, sabe? De estar ali mais dentro de si mesmo. Então você vai encontrar muitas vezes as suas respostas só quieto e refletindo, sabe? Pensando sobre as coisas, do que realmente expondo, conversando, levando em consideração outras opiniões. Pode ser um pouco mais difícil agora. Então o eremita, ele tem a própria luz dele, ele tem o próprio conhecimento dele, e ele consegue acessar quando ele se permite ficar mais tempo ali de qualidade com ele mesmo, sozinho, né? Então agora para os taurinos, né, a gente vai ter essa energia aqui. Vou ficar ali mais quieta, vou ficar ali mais fazendo meus planejamentos, observando aquilo que eu preciso aprender. E se eu tô com alguma dificuldade ou com alguma questão que eu não tô conseguindo entender, muitas vezes não é buscar a resposta fora, a resposta ela já tá dentro de você. Então a gente vai ter esse sentimento aqui para, né, os taurinos. E aí eu vou tirar mais algumas cartas pra gente entender um pouco mais. Nossa, olha só, saíram muitas cartas aqui de firmeza, né? Mais terra impossível. Olha só, a gente começa aqui com um 4 de ouros, tá? E esse 4 de ouros, ele vai estar conversando ali com os seus apegos emocionais, apegos materiais. Então, o que você muitas vezes está segurando e se agarrando porque você tá apegado, né? Muitas vezes você tá ali com medo de ficar só, sendo que é o que você precisa para poder dar continuidade, para seguir no percurso necessário da sua vida. E aí muitas vezes você se agarra a uma pessoa, a uma relação, às vezes a um local até mesmo de trabalho que já não tá sendo tão positivo para você. Então aqui é importante tomar muito cuidado com isso, com quanto você tá sendo apegada com as coisas e como que isso tá te limitando, como que isso tá impedindo que você expanda, né, se permita conhecer novas pessoas, conhecer novas versões de você mesma, tá? Então, quando a gente conversa sobre isso com o eremita, muitas vezes aquela
o eremita, ele se torna muito mais uma necessidade. Você ter que aprender a estar só e se sentir completo ali na sua solitude, né? Que é diferente da sua solidão. Então, com essa carta aqui do 4 de ouros, a gente percebe ali que você pode estar ali apegada, você tá ali mais presa, mais pesada mesmo, sabe? E aí muitas vezes você tem que abrir, você tem que às vezes oferecer ajuda para as pessoas ou colocar ali o que você tem e soltar. Muitas vezes, para que algo volte para nossa vida, para que algo se firme, a gente tem que abrir mão e não sufocar aquilo e não se sufocar ali dentro também. Então aqui vem muito, olha, tá na hora da gente abrir um pouco aí essa janela, abrir espaço para que você possa estar pronta, né, preparada para o novo e não ficar se apegando com algo que já não faz mais sentido, ou até mesmo você se apega em algo que faz bem a você, que você gosta, que é algo bom na sua vida, mas por você se apegar e se fechar tanto, isso se torna tóxico, isso se torna nocivo a você, né? Então é importante prestar atenção nisso. A gente tem também aqui o nosso Ás de Ouros, tá? E o Ás de Ouros, ele vai falar o seguinte: tá vendo aquela coisa toda que você tá aprendendo? Olha só, o 4 de ouros e o Ás de ouros. Pensa que você tá segurando essa moedinha aqui nas mãos com toda a força que você pode. Você tá segurando uma ideia, você tá segurando uma situação, o máximo que você pode. E aqui você está abrindo a mão, você está estendendo. O que isso vai significar? Que agora você vai ter que desenvolver desse mês o plantio de novas coisas. Ao invés de você pegar às vezes um talento, uma coisa que você tem, uma coisa que você ama, algo que você faz e prender e segurar, sabe? Você pega isso e começa a desenvolver. Você planta, você espera nutrir. Né? Então aqui a gente vê novos começos, tá? E esses insights de novos começos, eles podem vir quando você estiver só, quando você estiver ali refletindo ali no teu íntimo, e aí pode vir aquelas inspirações de entender, tá, eu preciso desenvolver isso na minha vida, eu preciso soltar isso e permitir que ele cresça, e permitir que desenvolva. Muitas vezes a gente tem até planos e ideias que são coisas incríveis, e você fica com medo de botar isso pra fora. Então é também preciso se desgarrar dessas crenças, desses pensamentos. E a gente tem, né, nesse processo, a carta da morte, né? E aí essa carta aqui da morte, ela vem falando, olha, é exatamente isso, a gente precisa de uma transformação. Não adianta você ficar agarrado ao passado, agarrado a uma situação que não tá indo nem pra frente nem pra trás. Aqui tá na hora de se transformar. Mesmo que pra que se transforme, você precisa abrir mão disso. Mesmo que abra as possibilidades, mesmo para que se abram as possibilidades, você precise enfrentar uma morte na sua vida. E que morte é essa, né? Não tô falando de uma morte física, mas é uma morte muito mais de uma parte sua, ou de um projeto, ou de algo que você tá ali prendendo e segurando, que não tá indo nem pra frente nem pra trás. Então aqui a gente realmente precisa soltar essas amarras, precisa permitir se libertar mais, para que você possa entender que você é feliz sozinho, que você também tem que tomar suas próprias decisões e não ficar preso ao que os outros estão pensando, ou ficar tão ansioso a ponto de não conseguir se visualizar sozinho para resolver as coisas, tá? Então aqui é preciso tomar um pouquinho de cuidado nesse aspecto, mas eu vejo muita transformação nesse aspecto aqui da sua vida. Muitas coisas boas, especialmente se a gente for olhar aqui pro lado material da coisa. Então é ali um trabalho, um projeto se desenrolando, é você passando por uma transformação que pode ser difícil na tua vida material, mas que você sabe que soltar isso, aquela coisa, largar de mão, vai fazer com que você tenha mais tempo e energia para investir naquilo que realmente importa e que é uma coisa nova, que é um novo fruto que vale a pena ser investido. Ou às vezes é um fruto que já existia, né? Um projeto, algo que já estava ali e que você só não estava desenvolvendo como deveria, né? E aí a gente tem esse 4 de ouros, olha só, a pessoa ali está mais terra do que nunca nesse mês de agosto, né? Então aqui, nessa carta aqui do 4 de paus, a gente vai ver o quê?
a busca pela estabilidade. Tudo que você quer é uma estabilidade, tudo que você quer é se sentir seguro. Só que não vai ser segurando as coisas e prendendo elas e manipulando as situações de forma que você tem um absoluto controle, que você vai conseguir ter uma estabilidade. Olha a diferença do 4 de ouros pro 4 de espadas. Olha só, essa pessoa, ela tem o controle de tudo, mas ela está sozinha e, de certa forma, até obcecada. Por quê? Ela tá segurando tudo. Imagina só, a pessoa não pode nem se levantar, porque senão ela já vai ficar preocupada com essas moedas que estão aqui embaixo. Então ela tá sempre preocupada em segurar alguma coisa. Já no 4 de paus, olha só, são alicerces que estão aqui, alicerces que são feitos com trabalho duro, com trabalho com esforço, né? Mas com ajuda também. Tanto que a pessoa aqui tá com outra pessoa, né? Que a gente tem pessoas que estão se apoiando. Então aqui eu vejo aqui, né? De forma geral aqui para esse mês, para você que é de touro. Você pode estar enfrentando esses momentos sozinha, em que você se sente meio solitário. Você gostaria de ter alguém ali com você, ou você tem essa dificuldade de ficar sozinho. Mas observe esse momento, tire esse momento para perceber, tá? Por que eu tô sentindo isso? O que eu tô segurando? O que tá sendo de apego tão forte que eu não consigo nem suportar, às vezes, ficar só, ou não consigo fazer uma reflexão quando eu estou sozinha, né? Se eu quero ter algo sério com alguém, às vezes, se eu quero ter uma relação sólida com alguém, se eu quero ter um trabalho sólido, eu não preciso ficar prendendo e tornando aquilo sufocante na minha vida. Eu posso soltar e desenvolver isso de uma forma mais saudável, de uma forma que seja mais natural e de uma forma que seja também mais leve, mesmo que demande esforços, mesmo que para isso eu precise finalizar algumas coisas. Então, para que você às vezes tenha a estabilidade e a paz e uma vida tranquila, você precisa primeiro dar a Deus aquilo que você está segurando fortemente e que já não faz mais sentido na sua vida, tá? Vamos dar aqui uma olhada mais agora para essa parte da vida material, né? Certo. Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essa vida material. Eu percebo aqui que a sua vida material, ela tá muito dependente hoje de aspectos emocionais. Então, entender-se emocionalmente, tratar-se, perceber ali o que te dá uma insegurança, vai fazer com que a tua vida material, profissional e afins, ela possa desamarrar mais, fluir com mais força. Por quê? A gente começa aqui com um rei de copas, tá? E aí esse rei de copas, ele vai estar falando o quê? De você tá desenvolvendo uma maturidade emocional dentro do seu trabalho. Você tá conseguindo ali ser uma figura de autoridade no seu trabalho, mas também uma pessoa que consegue entender os próprios limites, uma pessoa que consegue ali se desenvolver emocionalmente e que de alguma forma consegue controlar a situação, né? Mas que é preciso tomar cuidado para que você não se deixe ser levada pelas emoções, né? Então, assim, às vezes compreender o que você tá sentindo, compreender muitas vezes o que te limita, o que faz te deixar ali mais tenso ou mais inseguro de alguma forma, possa ser interessante para que você possa lidar melhor com essa área. Para algumas pessoas, a gente pode ver aqui também que na vida profissional você vai estar ali mais ligada com uma figura ali de um chefe ali que é quase um amigo pra você, sabe? Então, é uma relação de trabalho ali bem entre amigos, bem ali entre pessoas ali que você conhece, pessoas que deixam ali você mais seguro, mas de alguma forma também, cuidado pra não misturar as áreas, porque você pode ser amigo de uma pessoa, você pode gostar da pessoa com quem você trabalha, mas ainda assim é uma relação de trabalho, então não deixa que as coisas elas se misturem no meio tempo disso, sabe? Saiba definir ali onde é o limite de uma pessoa que você trabalhe e uma amizade, né? Então aqui é importante para que isso não haja confusão, para que não deixe você ali se sentindo ali meio perdida.
tá? A gente vê aqui também uma carta aqui, né, que é o 10 de copas, que é uma carta muito boa, uma carta de realização, de satisfação. Então aqui o que você deve buscar materialmente hoje é você se satisfazer com o seu trabalho, porque o retorno material, ele tá vindo como consequência, e muitas vezes você nem precisa ir tão longe, sabe? Às vezes você tem ali, eu preciso sair de onde eu vivo para poder crescer, para poder prosperar, e muitas vezes a vida já tá tão difícil, você já não tá conseguindo muitas vezes nem ter tanta grana assim para investir numa viagem, para investir em algo mais incerto. Então investe com o que você tem aqui hoje. Muitas vezes trabalhar com o que você pode, onde você está, pode te dar um bom retorno, mas principalmente a satisfação. Então buscar hoje você se sentir satisfeito com o que você faz. Eu sei que é meio difícil, porque, enfim, a gente tá passando por um momento que a gente tá pegando o trabalho que dá, né? Então é totalmente compreensível você olhar pra essa leitura e pensar, olha, Sara, realmente eu queria muito trabalhar com o que eu gosto, mas não é assim que funciona. E realmente as coisas, elas estão andando pra ficarem cada vez mais cabulosas, né? Então, o que eu vejo aqui, né, de orientação maior é a seguinte, primeiro, descubra ali se você consegue, né, de certa forma, se conectar com algo que você gosta, com algo que pode te dar uma satisfação maior. E muitas vezes você pode ser ali o seu próprio chefe, então a gente fala aqui de um trabalho mais autônomo, um trabalho ali que ele vai exigir um pouco mais de autocontrole, sabe? Vai exigir ali esforços, entender também que no começo dos trabalhos autônomos as coisas elas não vão acontecendo de uma vez, que você vai ter que construir, e para isso é importante você contar com o apoio das pessoas que você gosta, com as suas amizades, né? E aí no meio tempo você pode ali ficar meio confusa, né? Assim, meio dividida. Mas aqui é aquela coisa, confia ali no teu potencial. Muitas vezes é interessante você, já que você preza tanto a segurança, de aliar. Eu tô ali num trabalho que eu não gosto tanto, mas eu também vou dar uma chance pra uma coisa que eu gosto. Mesmo que eu não consiga viver disso agora, eu pelo menos vou começar. E essa iniciativa motivada pelo desejo, pela aquela vontade emocional sua de fazer algo que você gosta, ela pode te dar um bom começo e te dar boas energias ali pra tu poder deixar fluir as coisas. Mas pra isso você precisa desapegar de algumas crenças, realmente não ter medo de investir nas coisas novas. Mesmo que para isso você vai ter que começar sozinho, né? Sem tanto apoio, mas é aquela coisa, o apoio seu por si só, ele já vai ser muito importante se você sentir que é algo que você vê propósito, é algo que você vê que vale a pena. Então a gente vai ter isso daqui para a vida material. Agora a gente, né, vai dar uma olhada aqui pra vida de relacionamentos, mais afetiva, né, para os taurinos. Olha só. Olha que legal, né? O 4 de paus novamente, né? Que é essa mesma carta aqui. E aí, o que acontece nesse 4 de paus? A gente percebe que esse desejo seu, né, de querer ter uma relação mais sólida, de querer ter uma relação mais firme. Para algumas pessoas, esse mês pode ser um mês de dar um passo mais sério. Então, se você tá ali só ficando com a pessoa, essa relação ela pode crescer para uma relação mais séria de namoro. Quem tá namorando pode já ali, talvez, pensar, né, já começar a refletir se você não quer levar essa relação para um novo nível, às vezes ali um noivado, pensar em casamento, sim, isso faz sentido para você. Às vezes não é nem só pensar em casamento, mas às vezes é dar um passo maior e morar junto com a pessoa, sabe? Então a gente vê aqui vocês querendo se firmar bastante. Eu vou até começar aqui para quem já tá numa relação, né? Já que eu já comecei a falar. Então a gente percebe aqui essa busca por querer se firmar mais, e aí quando você começa a pensar em querer se firmar, em querer levar a relação para um novo nível, né, a gente também vê uma relação que ela tem bastante companheirismo, um relacionamento ali realmente bem sólido, e aí quando você começa a pensar nisso, vem o 2 de espadas, né, que ela é uma carta ali mais pé no chão, sabe? Então, assim, você vai ali, você tem esse desejo dentro do seu coração de querer evoluir para uma coisa mais séria, entender aquilo tudo, mas
Quando você pensa no 2 de espadas, aí ele começa a vir os questionamentos, tá? Aí, será que se eu fizer isso eu vou estragar tudo? Será se quando a gente morar junto eu vou perceber que não é a pessoa que eu gosto? E começa a vir esse monte de se, será? E aí, muitas vezes, esse tanto de questionamento pode estagnar você. E aí, aquele desejo que tava ali com muita vontade de querer vir, de querer firmar, pode acabar ficando meio balançado. Mas entenda que as dúvidas, elas vêm, mas a gente não pode ficar refém dessas dúvidas, né? Que os medos, eles acontecem e que as coisas, elas podem dar tanto certo ou errado. Se você ficar ali sempre presa, com medo do que pode dar e ficar só estagnada, você nunca vai saber o que vai acontecer. Então aqui tá na hora de você refletir se vale a pena arriscar um novo nível de relacionamento. Às vezes é uma conversa difícil que você tá querendo ter, mas que você já confia na pessoa, mas você tem medo daquilo atrapalhar a dinâmica da relação. Mas é preciso ali falar, você confia na pessoa, né? Então a gente tem muito isso. E aí a gente tem a justiça, né? Então aqui essa carta da justiça, ela vai estar aqui justamente falando desse aspecto. Olha, você vai estar ali querendo tomar atitudes mais racionais, muitas vezes querer racionalizar os seus sentimentos. E aí, isso de querer racionalizar o sentimento pode botar você em uma situação desconfortável, de sofrimento, de ansiedade, porque o sentimento, ele tá ali para ser sentido. O que você pode racionalizar são as decisões que você quer tomar. Então é de pensar, tá, eu tô sentindo isso por conta desse sentimento, eu quero tomar essa determinada quero tomar essa determinada decisão. Então, será se vale a pena eu apostar nisso? Coloque ali os prós e os contras e veja como que você se fortalece. Mas entenda que isso tudo você não pode fazer sozinho, você tem que fazer compartilhado com a pessoa, né? A relação depende das duas pessoas. O que você reflete sozinho são esses primeiros pensamentos. Esses pensamentos que vão vir muitas vezes a partir de reflexões internas de que tipo, tá, quero chegar num novo nível, quero ir para uma nova fase do meu relacionamento. E muitas vezes essa fase desse relacionamento ali é a busca de uma relação mais justa pra você e às vezes mais justa pra outra pessoa também. E aí a partir disso podem se discorrer várias coisas, né? Tanto que a gente pode pensar que às vezes o que é justo, às vezes não é vocês permanecerem juntos, ou às vezes o que é justo é dar ali mais um passo. Então ele entenda como é que tá a sua situação. Pra quem está solteiro, né, a gente tem aqui essa necessidade, essa vontade de querer ter algo mais sólido, mas tome muito cuidado para que você não entre em qualquer tipo de relacionamento só porque você tá se sentindo sozinho, só porque você tá se sentindo solitário, porque muitas vezes não vale a pena você simplesmente entrar numa relação por carência, porque depois ela não vai ser suprida o suficiente e é capaz de você ficar ainda mais carente dentro da relação. Então aqui perceba, tá? Às vezes você tá conhecendo uma pessoa, essa relação pode vir a evoluir a algo mais sério. Mas pra quem ali tá só e tá ali pensando, às vezes isso pode estar pesando um pouco mais, você tá ali matutando muito ali na tua cabeça, tá? Qual tipo de decisão que eu tenho que tomar? Qual tipo de medida eu tenho que fazer pra atrair alguém pra minha vida? Primeiro entenda se você tá se sentindo bem sozinho, né? Não começar uma relação porque você está carente, né? Porque isso pode acabar te trazendo uma série de coisas que no final você pode acabar numa relação que ela não é, que ela se torna insuficiente pra você e pro que você merece. Então a gente vai ter essa coisa aqui pra quem é de touro. Então, resumão da leitura, né? Então, a gente percebe aqui que é um mês interessante pra ser mais reflexivo, pra ficar ali mais pra dentro. Pode ser um mês que você vai ficar ali meio nostálgico, meio com saudade de algumas coisas. Vai ficar pensando ali no passado, que era algo que, sei lá, você pensa, antes eu tinha controle de tal coisa. Hoje em dia eu não tenho tanto controle assim. Mas tá tudo bem, porque você tá passando por uma transformação. E a partir dessa transformação, você vai chegar no ponto de estabilidade novamente, mas é uma estabilidade diferente, né? E que pra isso você vai ter que ornar ali o que você sente com aquilo que você faz, com aquilo que você trabalha, ver como que isso faz sentido pra você, sabe? Então, assim, são várias questões, né, pra se refletir nesse mês. Então, os taurinos estarão bem pensativos
tá? Eu vou aqui arrumar a mesa para que a gente possa ir para o nosso próximo signo, tá? Olá, agora de mesa limpa, voltamos. E vamos agora para aqueles, nascidos regidos sobre o signo de Virgem, né? Esse signo abençoado. E que nesse mês de agosto também vai estar, as pessoinhas de Virgem vão estar fazendo aniversário, né? Então vamos lá ver o que essas cartas elas dizem pra vocês, estrelas, uma das estrelas desse mês. Então vamos lá. Vamos começar então aqui com a energia. Olha só, né? Todo mundo muito feliz. Certo, então a gente vai aqui para a carta do Sol. Olha só que interessante. Então, nesse mês, os virginianos, eles vão estar ali bem empolgados, né? Ali a gente vai perceber ali um momento ali de renovação, faz muito sentido, até porque essa coisa de chegar a um novo ciclo de aniversário faz com que a gente reflita muitas coisas, faz com que a gente também observe algumas verdades, alguns aspectos nossos que estão precisando ali de clareza, e a gente vai querer resolver o máximo de coisa possível para esse novo ciclo que se inicia, né? Mas a gente também vê aqui uma aproximação com velhas amizades, né? Ali, você sendo ali mais verdadeiro, mais realista, às vezes até que o normal, as coisas podem estar mais intensas. A gente percebe ali que você também pode estar até sendo bem chamativa, assim, não é chamativa, é no sentido ali de você estar... Você causa um impacto onde você chega, sabe? Você vai estar ali sendo atrativo para as pessoas, mesmo que você não faça muita coisa. Então, o que você fala vai ser mais bem ouvido, né? Às vezes, o como você se joga uma ideia, como essa ideia ela se desenvolve, né? Você vai estar ali começando a ficar orgulhoso dos frutos que você tá fazendo, que você tá botando pro mundo, os esforços que você tá colocando. Então aqui é um mês bem bacana, para que você possa, além de aproveitar essa finalização de ciclo e começo de outro com a data do teu aniversário, mas também de você perceber o que você se orgulha, do que você realmente você se sente feliz fazendo, você gosta realmente de ver acontecer. Então a gente percebe aqui que realmente tá um momento de clareza, tá um momento ali realmente de você se entender e de você se ver no mundo. Então isso aqui tá muito positivo, tá muito bonito. É como se tivesse ali passado um momento ali meio obscuro, um momento ali em que você antes estava meio perdido, meio desorientado, e agora com essa carta do Sol, né, você tá finalmente vendo as coisas como elas são. E às vezes ver as coisas como elas são não quer dizer que você tá vendo as mais belas coisas, mas já é melhor do que você ficar no escuro, né? Então isso aqui é bem interessante. Vamos perguntar um pouquinho mais, né, aqui, o que esse Sol ele vai estar conversando. Certo, vamos lá. Olha, interessante. Olha que esses virginianos esse mês vão estar todos pensativos, cheios de coisinhas, vão estar todos apaixonados, né? Cheios de amores nesse coração. Vamos entender aqui o que tá passando, tá? Olha só, a gente tem aqui um Ás de Copas, né? Esse Ás de Copas aqui é aquela coisa, gente, vocês vão estar muito atrativos. Então vocês, às vezes, pra quem tá procurando um novo amor, pra quem tá ali na espreita, a gente vê aqui talvez a chegada de alguém, né, de assim, algo despertando o teu coração. Mas além, tipo, muito maior que isso, a gente também vai ver aqui um momento de cura, essa busca por renovação. Olha só como a taça, né, a água jorra pra fora. É uma purificação, uma limpeza. Então a gente vê aqui que vai ser um mês em que vocês vão estar ali mais abertos para curar o que precisa ser curado, às vezes para perdoar, né? Para as pessoas ali que tem mais uma
um ladinho meio místico, a gente pode ver ali uma intenção, uma proximidade maior com esses assuntos de clarividência, de intuição, as coisas estando muito mais afloradas para você. A gente vai ter aqui junto a carta da papisa, né? Então a papisa aqui ela vai conversar justamente sobre essa coisa mais mística, né? E também sobre uma grande quantidade de sentimentos, muita água, mas que fica ali escondida nas costas dela, né? Ali, fica ali no secreto. Então muitas vezes aqui você tá ali sentindo muita coisa, mas tá segurando, tá querendo ali esconder, tá ali deixando, não tá deixando as coisas muito às claras. Às vezes você tá ali com receio, ou você tá mesmo no seu momento de desenvolver-se só, né? E essa papisa aqui, ela vem ali muito assim, vamos dar uma olhada melhor ali naquele seu lado mais intuitivo, vamos ver o que a gente consegue conectar. Então, se você é a mana, a gata lá que gosta de tirar um tarô, então vai lá, sabe? Se abre pra isso. Se você é aquelas que gosta de prestar atenção nos sonhos, então começa a anotar esses sonhos. A gente vê ali que é como se você estivesse ali muito mais em conexão com a tua intuição. E isso é muito massa, isso é muito bacana. É só interessante aqui tomar um pouquinho de cuidado para não se fechar demais, né? Porque eu vejo aqui novas coisas vindo, novas coisas que você vai gostar de fazer, de se desenvolver. E aí você vai começar esse trabalho de se entregar primeiro dentro para depois ficar 100% segura para botar isso para fora depois. Mas não se fecha totalmente para isso, para as oportunidades, para as coisas, tá? Fica ali sempre reflexiva, confia nessa tua intuição. Então esse mês ali, o que você estiver sentindo, muitas vezes tem fundo de verdade sim, né? Tu pode ficar pensando, ai meu Deus, será que eu tô ficando doida? Mas às vezes não é, tá? Essa papisa, ela vem muito assim, olha, o que você tá sentindo aí dentro tem grande chance de ser confirmado sim, né? Porque você tá ali muito conectada com a sua intuição. Então escutar essa voz interior nesse mês é muito importante. E aí junto a gente tem um 6 de copas, né? Então a gente percebe aqui que vai ser um mês ali que você pode ficar mais saudosista, olhando ali pro passado, percebendo ali as coisas mais nostálgicas. Faz sentido por ser um mês também de mudança de ciclo, como eu já tinha falado antes. Então aqui é você às vezes olhando ali pro seu passado, não presa a ele com rancor, mas às vezes você olhando e percebendo, nossa, olha as coisas que eu consegui fazer, olha as coisas que eu construí, sabe? Olha tudo aquilo que eu passei para chegar até aqui, né? O quanto que a minha versão hoje, ela deve para tudo que eu passei antes, tudo para que a minha versão do passado viveu, sabe? Então a gente tem essa sensação muitas vezes que pode ser uma gratidão pelo que foi vivido, mas que a gente não pode ficar preso nesse passado. Embora eu nem acredite que seja muito essa energia de ficar preso, mas para algumas pessoas essa nostalgia ela pode aprisionar, aquela coisa de olhar, ai, antes eu era muito mais feliz do que eu sou hoje, né? Então assim, claro que levando em consideração o momento que a gente tá realmente, assim, se o antes foi antes da pandemia, antes desse governo, antes de muita coisa, realmente, você com certeza era mais feliz. Mas vamos entender ali o momento que você tá, né? Que não tem como você se comparar com a sua versão ali do passado. Ela vivenciou outras coisas e deixou de ver muita coisa que só você entende hoje. Então vamos aproveitar essa vivência, vamos aproveitar quem você é hoje, a pessoa que você construiu e ser honrada e grata ao que você passou, né? Isso é muito importante, essa gratidão ao seu passado, mas nunca se aprisionar a ele, né? E aí a gente tem esse cavaleiro de copas, né? Que é justamente você olhar para esse passado, ter aquela sensação, aquele sentimento de gratidão, ter aquele sentimento de que eu aprendi muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa a desenvolver. Então você monta aqui no seu pangarezinho e vai atrás de mais coisa, né? Vai atrás de desbravar esse mundão de sentimentos, né? De pensamentos. Agora é bom tomar cuidado aqui uma coisa, né? Para algumas pessoas, isso aqui pode estar significando um novo amor, ali um novo envolvimento. Então aqui vamos tomar cuidado para que você não vá assim com muitas expectativas, indo assim muito de uma vez. Vamos botar ali o pé no chão, vamos lembrar do nosso sol em virgem. Então bota ali o pezinho no chão para que você não
acabe atropelando as coisas, tá? Mas eu achei muito bonitinho aqui, porque as coisas elas vão estar muito mais emotivas pra você. Às vezes você que pensa ali é muito racional em alguns aspectos, né, que é tudo ali um metodismo muito grande, hoje você vai se permitir que as suas emoções elas possam fluir melhor e muitas vezes ir mais devagar, para que você possa ir experienciando cada sentimento e respeitando também cada sentimento. Às vezes você tá cansado, às vezes você tá se puxando muito, então você vai mais devagar para que você possa ter essa harmonia, né? Então aqui vai ser um mês ali de muita saudade, um mês ali de pensar muito no passado, no que foi, mas seja grato a ela, a esse passado e bola pra frente, né? Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada então agora para a questão financeira dos virginianos. Então vamos ver como é que tá essa vida material e financeira para você que tem o Sol e Virgem aqui nesse mês de agosto. Certo. Então a gente vai começar aqui, né, falando sobre novos projetos, né? Então a gente vê aqui você vivendo novos projetos, experienciando esses projetos, projetos esses que só foram possíveis porque você começou algo lá atrás. Viu como é importante o valor que a gente dá para o que a gente faz no nosso presente? Porque é a partir do presente que a gente constrói o futuro. Então, eu vejo aqui novos projetos que são frutos daquilo que você já estava construindo lá atrás e que hoje eles estão começando a se manifestar e que isso é incrível. Outra coisa também que para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas, esse também pode ser um mês em que você vai estar ali mais próxima da sua religiosidade. A gente tem aqui, né, se você, aquilo que você acredita na sua fé. Então isso aqui pode estar muito, muito presente, inclusive até nesses projetos. Então os projetos que você vai se envolvendo, eles podem ter ali algum tipo de relação com o que você acredita, né? E essa religiosidade não necessariamente é uma religião, pode ser realmente o que você segue, o que você acredita, o que faz sentido pra você. Então esses novos projetos, eles podem estar bem a ver com isso que você tá sentindo, com isso que você tá passando. A gente vê aqui também que são projetos que às vezes demandaram e demandam pra você escolhas e decisões difíceis, que você ali às vezes o seu coração pode dar uma apertada, mas que você sabe que você precisa fazer a escolha melhor pra você nesse momento. Então, bate ali uma insegurança, bate ali um pouquinho de medo, mas você sabe que é o necessário, que é preciso, que não dava pra você ficar na indecisão, você precisava tomar um caminho. E às vezes esse caminho não é ali o caminho dos sonhos, mas é um caminho pra se começar. E é melhor do que nada, né? E aí a gente vê aqui o enforcado, tá? E nesse caso, o enforcado ele vem falando aqui para algumas pessoas é uma firmeza desse processo, desses projetos, tá? É uma firmeza para que algo que realmente vai prosperar, que vai pra frente, que vai fazer bem, né? E que às vezes, para que se sustente esses projetos, você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Então, às vezes, abrir mão da sua área, do seu momento de lazer, abrir mão, às vezes, de algumas coisas até que você acredita, mas que você vai ter que passar por cima para poder lidar com isso, sabe? Então, você vai exigir, um mês que exige sacrifícios para que os projetos eles possam acontecer. Tá? Para algumas pessoas isso vai fazer sentido, para outras pessoas a gente vai ver a dificuldade mesmo de colocar os projetos que você tem para frente, justamente porque você tá se sentindo estagnado. E esse sentimento de estagnação, ele só pode sair se você se permitir abrir mão de alguma coisa, né? Então você tem que abrir mão e fazer uma escolha difícil, mas ou é isso ou é você permanece no mesmo lugar. Então não tem como. Né? Então aqui às vezes tem que ser um pouco mais racional mesmo, e tipo assim, tá, as coisas elas estão complicadas, mas eu também tenho que fazer a minha parte de alguma maneira. Não posso ficar aqui simplesmente parado esperando a resolução das coisas caírem do céu, porque não é assim. E pra gente concluir, né, esse momento, a gente vai dar aqui uma olhada na vida amorosa, né, daqueles nascidos regidos sobre o signo de Virgem. Uau, tá, vamos lá.
Certo. A gente começa aqui com o eremita, tá? E aí, interessante, então, dessa vez eu vou começar com pra quem tá solteiro, tá? Ou pra quem não tem ainda nenhuma coisa muito séria com alguém e afins. Olha só, a gente tem esse eremita, e o eremita aqui nesse aspecto, ele vai estar falando sobre você ter que encontrar a sua luz interior. Então a gente vê que o momento da sua vida amorosa que é bem mais interessante você ficar ali se autoconhecendo, você ficar ali mais na sua, sabe? É realmente você se entender como uma pessoa que é feliz sozinha, né? Então a gente vê aqui muito essa energia nesse momento de estar ali mais só. Por quê? A gente tem aqui a carta da estrela. E aí a gente pensa, uau, essa carta muito massa. A carta da estrela, uma carta de realização, uma carta de desejos, de sonhos, mas também uma carta de ilusão. E aí, em seguida dela, a gente tem um 10 de espadas. Então, o que eu percebo aqui? Às vezes é melhor você permanecer nesse mês aqui conhecendo, mas se priorizando, focando nos seus projetos, desenvolvendo as suas próprias coisas, do que você ir com muitas expectativas e ilusões para conhecer alguém, para ter alguém na sua vida e acabar entrando numa cilada, acabar entrando numa relação com uma pessoa que ela não é tão confiável mais, que ela já tem ali uns problemas que você sente um incômodo e aí você vai insistir por medo de estar só, sabe? Então isso aqui não é muito bacana. Então aqui é bem assim pra que você tome cuidado. Às vezes você vai... Ai, Sara, eu tô conhecendo alguém, tô gostando, não posso ficar com a pessoa? Claro que pode, porque a vida é sua. E aqui é uma leitura generalizada, então aqui é importante a gente sempre saber filtrar. Mas para algumas pessoas, às vezes é interessante você se perguntar, tá, eu tô conhecendo uma pessoa, mas eu tô me sentindo bem comigo? Eu tô conseguindo ter uma boa relação comigo mesma? Porque se você projeta todas as suas expectativas emocionais em cima de uma pessoa, ela pode não cumprir isso que você deseja e você pode acabar se envolvendo com uma pessoa assim não muito bacana, que você nem conheceu direito o caráter dela, só porque você não quer ficar sozinha. Então aqui a gente tem aqui um pouquinho disso, né? Para quem está em relacionamentos, a gente vê aqui que pode ser uma relação que está um pouco distante. Então, você pode estar mais distante ali do seu parceiro, do que você gostaria de estar, né? Então, você pode estar ali mais sozinho, a pessoa ali está mais distante de você. Então, o que precisa aqui é trazer mais romantismo, trazer mais coisas para a relação, às vezes fazer alguns projetos juntos, sonharem juntos, construírem uma narrativa de pensamento, enfim, idealizar juntos alguma coisa que vocês querem construir. Eu acho que isso pode estreitar muito essa relação e tirar essa sensação de distanciamento que você pode estar sentindo agora. E vejo aqui também, né, que se essas coisas elas não forem trabalhadas, se esse distanciamento não for trabalhado, se não buscarem realmente uma proximidade ali com o seu parceiro, realmente às vezes surpreender. Então muitas vezes você pode estar sendo muito metódico e aí o que a outra pessoa quer é apenas assim que você demonstre que ela é especial, que você faça coisas ali um pouco fora da rotina, sabe? Realmente trazer um pouco mais de magia pro relacionamento, porque senão isso acaba se tornando cansativo e exaustivo e pode até levar a um encerramento no futuro, né? Uma relação que ela não tá sendo nutrida, né? De carinho, de intenção, de admiração. Então tudo isso é importante, porque às vezes você sente tudo isso pela pessoa, mas você não tá falando, então não tem como a outra pessoa adivinhar. Então às vezes você conhecer a pessoa e fazer lhe dar um agrado, às vezes é interessante, né? E também para algumas pessoas é importante que tomar cuidado, porque às vezes é preciso encerrar mesmo, é preciso encerrar algumas coisas, encerrar aquilo que não tá mais fazendo bem pra você,
né? Aquilo que só se tornou uma grande ilusão, que você se sente mais sozinho do que com a pessoa, sabe? Às vezes você tá mais distante por conta da correria de tudo que tá acontecendo, mas às vezes você tá ali com a pessoa e você sente que você tá lá longe, ou que a pessoa nem tá aqui, sabe? A cabeça dela tá em outro lugar. Então perceba se você realmente merece estar numa relação sozinha, e você tá ali mais nutrindo como é que se diz? Por apego, por querer concretizar ilusões do que realmente você tá se sentindo confortável. Então, a gente tem esse puxãozinho de orelha aqui, né? Pra quem é de virgem, tá? Mas às vezes, eu vejo aqui, de forma geral, na vida amorosa, também encerrando, né? Um momento difícil, né? Então, para algumas pessoas, é um momento de encerramento de algo difícil, de uma situação complicada com quem você se relaciona, né? Ou com até mesmo a sua vida amorosa. Então, às vezes você tá solteira e você finalmente começa a entender que às vezes você tá ali sofrendo porque você tá sozinha, e você começa a se descobrir que é bem bacana você ter mais tempo pra você. Ou até mesmo aparecer alguém, né? Que vai dar fim a essa situação, mas que você vai ter consciência disso, né? Que você não vai estar simplesmente aceitando o que aparece, né? E muitas vezes esses encerramentos são de situações que estão desconfortáveis e que elas precisavam de um novo direcionamento. Então a gente vê aqui também um mês de resolução para essa vida amorosa, né? Independente da forma que seja, tá? E é isso, tá? A outra coisa também que veio aqui, né, para algumas pessoas, é essa questão mesmo de você estar nutrindo expectativas para uma pessoa que está sendo falsa, que não está sendo tão verdadeira, e aí nas intenções dela, então às vezes ele não deixa ali tão claro, você sente ali na sua intuição que tem alguma coisa de esquisito, mas aí você ignora, passa por cima e aí pode se lascar depois. Então, tome cuidado, preste atenção nesses sinais internos que você vem já percebendo dentro de você. E agora eu vou começar, né, ajeitar aqui a mesa pra gente ir pro nosso próximo vídeo, ou pro nosso próximo signo. Olá! Voltei agora pra gente poder falar sobre a energia do signo de Capricórnio para esse mês de agosto. Teve uma mudança de luz, porque eu gravei os outros vídeos mais cedo da tarde, agora a gente já tá de noite, mas eu espero que isso não incomode tanto vocês. E vamos começar aqui entendendo a energia desse mês, né, para esse signo. Veio aqui novamente a nossa carta do Sol, né? A carta do Sol que já tinha saído para a Virgem, apareceu agora para conversar com a gente, né? Para os nascidos sobre o signo de Capricórnio. Então a gente vai observar aqui que vai ser um mês também em que vocês vão procurar muito uma estabilidade através do conhecimento da verdade. Então vocês vão estar talvez ali um pouco impacientes em querer logo saber as coisas, em querer logo mostrar a verdade de vocês, mostrar ali o que vocês esperam, o que vocês desejam, o que vocês almejam. Vocês também podem estar bastante radiantes nesse momento, radiante no sentido de estar chamando a atenção das pessoas, de ser alguém que as pessoas confiam, que as pessoas admiram, que as pessoas sentem orgulho, e isso só é possível quando você sente orgulho de você mesmo. Então a gente tem todo esse sentimento aqui voltado para esse mês, né, de compreensão, de fortalecimento, de buscar entender o seu lugar do mundo, mas também de buscar entender como que você brilha, né, como que você consegue ter uma desenvoltura para ter sucesso nas coisas que você se propõe a fazer. Então a gente vai ter essa energia aqui bem bonita, bem forte aqui para os capricornianos, né, nesse mês de agosto. E agora eu vou tirar aqui mais um pouquinho de cartinhas pra gente entender o que tá se passando, né, o que complementa essa energia junto com o Sol. Certo? Então vamos lá. Então
a gente já percebe aqui que, embora seja um mês que vocês estejam buscando tá com essa energia bem ativa, a gente tem que direcionar essa energia para alguma coisa. E aí a gente começa aqui com esse 4 de espadas. Então eu percebo que alguns de vocês podem estar meio tristinho, meio cabisbaixo, sentindo que as coisas estão muito estagnadas, aquela sensação de que muitas vezes você tá parado no tempo, as coisas não estão fluindo e esse pensamento vai consumindo a tua cabeça e vai te deixando ali bastante preocupada. Então é por isso que é importante essa energia do sol, porque aí você pega esse gás, pelo menos aí tu pensa, Sara, que gás? Eu não tenho gás, eu quero ficar deitada. Mas tá na hora da gente direcionar um pouco mais essa energia, né? Então a gente pensa bem, se você tá hoje descansando ou você tá muitas vezes procrastinando ou tá travado mesmo, porque às vezes a gente precisa descansar para que a gente possa conseguir ter resultados melhores, mas muitas vezes a gente tá só procrastinando e ficando preocupada com o que tem que fazer, com o que precisa resolver, ao invés de logo lá e resolver, sabe? E eu sei que é difícil porque eu também sou uma pessoa procrastinadora, quem não é, né? Especialmente nesses momentos que a gente tá agora, toda hora presidente de casa, a cama fica chamando a gente. Mas aqui, vem aqui, olha, você tá com um brilho, você tem um brilho, você tem a sua verdade, você tem o que você acredita. E você também é a única pessoa que pode te tirar dessa situação. Então aqui é uma movimentação de esforços para buscar sair disso e adotar essa postura, né? Que a gente tem aqui o 8 de ouros, né? Que é uma carta aqui de estudo, de aprimoramento. Então, assim, sendo um mês para que você possa desenvolver as suas habilidades, mas também aprender com os erros, aprender com aquilo que você fez, que você sabe ali que não trouxe coisas boas para você. A gente também vê aqui sobre a importância do estudo para uma conquista, uma realização material. Então ali o estudo não só aquele acadêmico de escola, de universidade, mas é de desenvolvimento de aptidões. Então isso aqui é muito importante nesse momento, porque você vai se sentir mais seguro e entendendo que para que se aprenda algumas coisas, precisa-se ter um movimento de repetição constante, né, até que se fixe. Então aqui, ó, a gente percebe aqui, ó, que a meninazinha tá fazendo várias moedinhas de ouro até que ela chegue num perfeito. Né? E para isso, ela vai ter que observar o que ela errou, o que ela acertou. Então, se você tá ali com essa energia já baixa hoje, às vezes não é interessante você querer aprender uma coisa nova. Pense em aprimorar o que você já sabe e principalmente aquilo que você sabe que você é bom. E aí você pensa, eu não sou boa em nada. Tem que ter alguma coisa que você é bom. Alguma coisa que você sinta que você consegue desenvolver pelo menos um pouco melhor do que em relação a outras coisas e usar isso como um gás para que você possa sair dessa inércia. E fazendo isso, a gente chega no 10 de paus. Então a gente vê um mês que tem muito peso. Então você tá carregando ali muitas questões ali nos seus ombros. Muitas vezes são coisas que nem são suas, são de outras pessoas, são de outras situações, outros fardos que não são seus. Então quando você começa a aprender com os seus erros, quando você começa a entender que muitas das pressões, dos medos e daquilo que baixa a tua energia, que te deixa cansado, não é problema seu e sim problema externo, aí você consegue potencializar toda a tua luz, todo o teu potencial de transformação, de verdade, de realização e de atração de coisas boas para ti. Porque você agora vai estar percebendo que não, eu não preciso carregar isso. Carregar isso daqui só tá me deixando pior. Então eu vou seguir, sabe? Eu vou deixar essas coisas pra trás. E aí é no momento que você permite deixar isso pra trás é que chega a vitória. O 6 de paus. O momento da realização, da conquista. Porque você finaliza as coisas, você finaliza aquilo que te suga, aquilo que faz mal. Não só pra você, psicologicamente, mas espiritualmente. O teu corpo sente esse cansaço. Então tá na hora de um mês de você deixar pra trás tudo aquilo que te provoca um peso, um fardo. E que você não é obrigado a carregar. Então a gente percebe isso daqui. Vamos dar uma olhada então agora para essas energias aqui da vida financeira, né, profissional.
Vamos ver o que o tarô tem a dizer. Certo. Então, aqui o que é que eu vejo? Saiu uma imperatriz, né? Então aqui fala sobre desenvolvimento, mas também sobre a maturação, né? O amadurecimento de alguma ideia ou de alguma proposta, algum trabalho, desenvolvimento, enfim, que você já tem em mente. Então aqui a gente vê um processo criativo muito importante, um processo criativo que pode ser muito enriquecedor para você na sua jornada nesse momento profissional. A gente vê aqui também que você tá um pouco ali cansada, meio apreensiva, meio desgastada ali com medo, mas se lembre que nesse mês você está sendo ali com uma energia, o sol, então você tá ali brilhando, confia nesse teu potencial. Às vezes você tá ali com medo de fazer alguma coisa, e às vezes é só esse medo te bloqueando mesmo, porque se você simplesmente se disponibilizasse para tentar, você poderia se surpreender bastante, né? Então a gente vê aqui uma vida profissional ali que tá meio inquieta, cheia de questionamentos, cheia de medos, de ansiedade, e ansiedade principalmente com aquilo que você tá nutrindo, com aquilo que você tá construindo, aquele pensamento de, ai, será que tá valendo a pena? Será que eu vou conseguir colher bons frutos disso? Será? Enfim, vários questionamentos. E aí, às vezes tem uma inquietação de ter paciência para ver o retorno daquilo que está sendo plantado. E aí você fica impaciente. Então aqui é um momento de paciência na sua vida profissional, na sua vida financeira, de entender que as coisas, elas têm os momentos para elas aparecerem, para elas chegarem, e que enquanto elas não vêm, a gente tem que nutrir, a gente tem que regar, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que deixar ali o terreno pronto, cultivar, né, os nossos interesses, os nossos desejos profissionais, para que a gente possa colher eles depois. Então aqui tá na hora também de você olhar até com mais ternura para aquilo que você desenvolve, para aquilo que você faz. Muitas vezes não é só sobre olhar para aquilo, aquilo ali vai me dar dinheiro. Não, vamos pensar se for algo que realmente faz sentido para você, né? Isso aqui é muito importante, né? E agora, pra gente concluir, né? Chegamos aqui na parte da vida amorosa, vida afetiva. Então, vamos ver o que espera na vida afetiva e amorosa. Só interessante. Vou começar aqui com quem está solteiro, tá? Depois a gente vai pra quem tá já de bofinho, de lovinho. Então vamos lá. Pra quem tá solteiro, a gente tem aqui a carta do louco, né? Então você tá no momento de experimentação, você tá no momento em que você quer viver mesmo, você não quer nada sério com ninguém, você tá querendo vivenciar, experienciar o que esse mundão tem pra te dar. E isso é bem bacana, tá? A gente vê aqui alguns encontros acontecendo, alguns encontros mais amorosos ali, românticos, mas que tem uma finalidade muito mais de sexual, sabe? Uma finalidade muito mais de tipo, eu quero descobrir, eu quero ter encontro, eu quero viver, experienciar essas coisas, mas eu tô querendo muito mais curtir. Tô querendo muito mais curtir do que realmente botar as coisas pra jogo. Você tá numa energia muito mais fluida, muito mais de não querer nada muito sério, né? Pra quem tá conhecendo alguém, né? Pra quem tá conhecendo alguém, pra quem tá... vamos pra quem tá conhecendo alguém mesmo. A gente vê aqui que pode vir, né? Foi um sentimento assim mais forte de chegar uma nova pessoa, mas tá tudo ali meio incerto, você não sabe muito bem o que é que pode sair disso, né? Mas eu vejo aqui um caminho de até bastante prosperidade, assim, de encontros muito enriquecedores, de você se sentindo bem com a pessoa e de ter uma boa química, mas que precisa trabalhar bastante a comunicação, especialmente as comunicações à distância. Então, às vezes pode ser uma pessoa que você
se você está respeitando ali, né, a pandemia, que é muito importante, o distanciamento, então você tá ficando mais em casa, vocês estão trocando mais mensagens, então vai ser um tipo de relação diferente, mas aí quando vocês se encontrarem, parece ser algo ali mais quente, assim, uma coisa assim que realmente vocês vão se sentir atraídos. Então, assim, uma coisa bem bacana pra quem já tá num relacionamento aqui. Eu vejo que a inovação é muito interessante. Então, aqui, primeiro, é importante frisar, né, que se uma relação ela tá caindo ali na rotina, é interessante trazer novas coisas, novos brinquedos, divertimentos, novas possibilidades, né, muitas coisas aí que a gente pode jogar pra esse jogo aqui de Capricórnio. Não precisa ficar sendo tão certinho. Então aqui tá na hora de trazer uma pimentada na relação, mas também de vocês fazerem coisas mais divertidas juntos, sabe, gente? A vida não é só trabalho, a vida não é só ficar preocupado com estudo, com não sei o que, com outras coisas, sabe? Aqui tá precisando de um pouco de diversão. E quando vocês abrirem isso mais pra se divertir, pra se curtir, isso vai provocar encontros muito bacanas, vai trazer ali um quentinho no coração, assim, de saber, eu amo essa pessoa, ela é tão divertida, a gente consegue fazer tantas coisas juntos, né? E isso também pode melhorar a relação sexual de vocês, né? Apimentar mais a situação. Então aqui a gente vê que tá precisando ali dar uma soltadinha, tá? E, né, com esse último vídeo, com esse último signo, a gente encerra esse vídeo de hoje, a parte 2. No decorrer dos próximos dias vai sair as duas últimas partes, né, que são os signos de água e de ar, tá? Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E é isso. Comenta também aqui embaixo como é que foi pra você essa leitura, se fez sentido. E é isso. Um beijo e tchau!